Abra comigo a sua Bíblia no Salmo 118 e vamos para o versículo 24. Salmo 118, versículo 24. A Bíblia fala algo muito interessante nesse texto. Quem já achou aí, diga amém. Opa! Diz assim: este é o dia que o Senhor Deus fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Aleluia! Eu creio que nós estamos entrando no novo ano e nessa nova etapa de nossas vidas, acredito que nós temos muito para nos alegrar, muito para se regozijar, muito para viver os dias mais extraordinários que nós já vivemos. Eu sempre criei naquela frase que o melhor está por vir, não desprezando o que nós já experimentamos, mas sempre crendo que Deus, Ele sempre tem preparado para nós o melhor. E existem muitos motivos para nós cultivarmos esse espírito entusiástico, e estar entusiasmado em relação à vida. Existem muitas razões, e a primeira de todas é de que Deus fez um dia especial para você. E a segunda é que você está vivo para viver esse dia tão especial que Deus fez para a sua vida. A alegria de estar vivo, o regozijo de estar vivo, o entusiasmo de estar vivo, deveria ser primordial em nossas vidas, independente de qualquer coisa, independente de qualquer sentimento, independente de qualquer posse. Sabemos que as coisas nos alegram, mas não deveria vir de lá a nossa maior alegria. Sabemos que as coisas nos entusiasmam, mas não deveria vir de lá nosso maior entusiasmo. Nós deveríamos estar entusiasmados com a vida, deveríamos estar entusiasmados porque estamos vivos e tudo que tem fôlego, louve ao Senhor, exalte o seu bom nome, a sua grandeza e a sua majestade. A questão de você, como Davi aqui no Salmo 118, 24, dizer este é o dia que Deus fez, alegremo-nos nele, é uma lição a ser aprendida. Porque se nós olharmos ao nosso redor, talvez teríamos motivos de sobra para questionarmos, para resmungarmos, para talvez não dizer que o dia é tão especial assim. Mas quando aprendemos a ter o coração entusiasmado, o coração cheio de Deus, automaticamente fluirá da nossa alma um cântico de louvor, um cântico de adoração. Interessante que a palavra entusiasmado, ela vem de uma origem grega que ela traz o sentido que está cheio de Deus. Então, uma pessoa entusiasmada é uma pessoa que está cheio de Deus, ela está cheio de expectativa de que Deus está sobre a sua vida. E eu me lembro uma vez e que eu passei por uma situação muito difícil, aquilo mudou-me por completo. Eu costumo dizer que eu estava vivendo, mas depois daquela situação eu passei a viver. O que eu quero dizer com isso? Eu me lembro uma vez que eu estava muito debilitado da minha saúde. Eu não posso dizer que morri porque eu não tenho atestado de óbito, mas eu posso dizer que morri por minha própria autoridade. Porque a morte é a força tão gigantesca, é uma força tão incontrolável, de que quando ela te pega, ela te leva, você não tem resistência. E foi isso que eu senti. Naquele leito de morte, eu vi a morte me levando, eu não tinha resistência nenhuma contra ela. Mas eu me lembro de uma coisa que nunca mais vou me esquecer da minha vida. Falei: Deus, onde estão as suas promessas? O Senhor prometeu tantas coisas lindas, tantas coisas maravilhosas para mim, e agora eu estou morrendo. Eu me lembro que naquela mesma hora se inverteu o quadro e eu voltei para o meu corpo. E quando eu levantei, minha mãe tomou um susto. Falei: meu Deus, o que aconteceu com você? Eu falei: mãe, eu estou curado, eu estou sarado. E ela começou a chorar junto comigo, eu chorei com ela. Mas uma das coisas que mudaram a minha vida foi que, após a morte ou a quase morte, quando você volta para a vida, ela tem um outro sentido. Você começa a observar a vida com outros olhos. A partir dali, então, eu comecei a desfrutar da vida de uma forma como eu nunca tinha desfrutado antes. Por exemplo, uma das coisas que eu aprendi é ver a bondade de Deus em tudo que eu estou vivendo.
Você já parou para pensar que às vezes nós perdemos a gratidão do coração pelas coisas que nós gostaríamos de ter e não temos, e deveríamos aprender a agradecer a Deus por aquilo que temos? Nós temos muitas coisas boas para agradecer, muitas coisas boas para ter o coração entusiasmado, muitas coisas lindas ao nosso redor. Você já viu a linda esposa que Deus te deu? Você já viu o lindo marido que Deus te deu? Você já viu a maravilhosa igreja que Jesus te deu? Você já viu os amigos extraordinários que estão ao seu redor? Você já viu a saúde que está no seu corpo? Já viu o trabalho que você tem? Você já viu como é bonito as estações do ano aqui nos Estados Unidos? Você pode desfrutar das 4 estações de forma linda e maravilhosa, todas elas com as suas particularidades. Você já parou para pensar de que você tem muito mais dinheiro e muito mais comida do que 70% da humanidade? Meu irmão, você tem muita coisa boa para agradecer a Deus. E a questão é que muitas vezes nós focamos naquilo que não temos e deixamos de agradecer e sermos cheios de Deus por aquilo que Ele já nos entregou, por aquilo que Ele nos deu. E foi uma coisa interessante, eu me lembro que quando eu levantei daquele leito de morte, eu dei um abraço na minha mãe, como eu nunca tinha dado em toda a minha vida, dei um beijo nela, como eu nunca tinha dado em toda a minha vida, porque quando você perde e recupera, a recuperação do que foi perdido traz um valor para aquele objeto de uma forma totalmente distinta. Então, eu gostaria que você aprendesse uma lição que eu aprendi naquele momento. Se você não aprender a ser grato por aquilo que você é e por aquilo que você tem, não se engane. Você não vai ser grato por aquilo que você procura se tornar, ou você não vai ser grato por aquilo que você procura adquirir. A gratidão, ela se aprende nos momentos mais singelos da vida. Você tem que estar entusiasmado com a vida, estar grato por ela, em todo e qualquer momento. Quem está comigo aqui, diga amém. Muitas pessoas, elas, por não cultivarem esse coração grato, elas perdem o entusiasmo da vida. Elas começam a ser pessoas reclamonas. E aqui eu quero te fazer uma pergunta. O que é mais gostoso? Você viver do lado de uma pessoa alegre, feliz, entusiasmada, ou você viver do lado de uma pessoa rabugenta, crítica, que tudo está errado? Qual das duas você escolheria para ser seu amigo? A primeira ou a segunda? A primeira, pessoa alegre. Você pode observar em todas as empresas que eu trabalhei, em todos os lugares que eu frequentei, geralmente as pessoas mais otimistas, as mais entusiasmadas, são as que são mais promovidas, são as que são mais celebradas, são as que são mais convidadas para as festas, são as que são mais convidadas para os relacionamentos. Por quê? Porque a vida é assim. Nós gostamos do entusiasmo, nós gostamos das pessoas alegres e felizes, e contrário a isso, nós não gostamos de gente rabugenta, não gostamos de gente crítica, não gostamos de gente que parece que nunca nada está bom. Você já conviveu com alguém assim? Você faz, e daí depois, puxa, não era... Alguém já conviveu? Levanta a mão assim. É horrível. Pessoas que ela tem assim, eu costumo dizer assim, que ela tem o olho da mosca e ela tem o olho da abelha. E ela prefere ter o olho da mosca. O que significa isso? A abelha pode ter um monte de sujeira ao redor dela. Ela vai sempre pousar nas flores. A mosca é o contrário. Ela pode ter um monte de beleza ao seu redor. Ela sempre vai pousar no lixo. Tem pessoas que perderam o entusiasmo da vida porque desenvolveram o olhar da mosca. Ele só consegue ver a coisa errada, ele só consegue ver a coisa que não está dando certo, ele só consegue ver aquilo que talvez não ficou como ele gostaria que tivesse ficado, ele só olha a coisa na ótica do perfeccionismo, ele só olha a coisa dentro de uma ótica embrutecida. Mas isso é doentio, isso não faz bem para a alma. Nós temos que ser como Davi. Este é o dia que o Senhor Deus fez, eu vou me alegrar nele, eu vou me regozijar na presença do Senhor, eu vou aprender a ver os pontos positivos, eu vou ver as amizades, eu vou ver os relacionamentos, eu vou ver os livramentos, eu vou ver a boa mão do Senhor na minha vida, em todos os momentos. Quem está comigo aqui, diga amém. Bem,
Por que as pessoas, então, adquirem esse olhar da mosca? Por que as pessoas perdem o entusiasmo da vida? Uma das grandes respostas que a gente tem é aquela: a vida não é justa. Mas não é mesmo. Desde quando a vida foi justa? A vida nunca vai ser justa. Se você esperar a perfeição aqui na terra, você vai se iludir e se decepcionar. Perfeição é só no céu. Perfeição é só quando nós estivermos lá na glória, como falou minha linda esposa hoje aqui, onde não vai haver lágrimas, não haverá pranto, não haverá dores, onde nós levaremos esse ministério de louvor e adoração aos céus para contemplar a grandeza de Deus. Lá sim, é plena perfeição. Enquanto isso, nós vamos ter que aprender a conviver com a injustiça, nós vamos ter que aprender a conviver com o contrário, aprender a conviver com coisas que nós não gostaríamos de estar presenciando. E assim é a vida. Agora, uma coisa é, isso te justifica a você desenvolver o olhar de mosca? Não. Eu me lembro uma vez de um amigo, um homem muito bom, muito caridoso, uma pessoa muito voltada ao altruísmo, mas tinha uma pessoa que maltratava muito ele. Mesmo ele sendo um cara bom, um cara dinâmico, um cara generoso, um cara alegre, feliz, aquela pessoa sempre maltratava ele. Um dia a gente perguntou: cara, mas por que mesmo essa pessoa te tratando tão mal, você não muda o seu comportamento, você continua tratando ela bem? Ele falou assim: por uma simples razão. Eu falei: qual que é? Ela não vai determinar quem eu sou e ela não vai determinar o que eu faço. Eu faço o que faço porque eu sou o que sou. Se a atitude dela é grosseira para comigo, é problema dela. Eu não vou me destruir por causa da grosseria dela. Eu não vou me destruir por causa das atitudes inconvenientes dela. Quem está aqui comigo? Dê um glória a Deus. Então, se a gente for olhar para as injustiças e querer dar uma resposta de uma forma carnal para isso, nós vamos perder a alegria do dia que Deus fez, nós vamos perder a alegria das amizades, a alegria das coisas boas que estão ao nosso redor. Não, pastor, você não sabe o que tem acontecido, eu fui surpreendido por uma coisa ruim. É verdade, muitas vezes nós somos surpreendidos com coisas ruins. Mas eu garanto para você que mesmo sendo surpreendido com coisas ruins, as boas continuam ali do seu lado. As boas continuam te rodeando. Mesmo você ter sido traído, os bons amigos continuam lá. A nossa tendência é agora não querer mais relacionar com ninguém. Por quê? Porque você foi traído por um, mas você tem 10 que te amam, que são fiéis a você. A tendência é você encolher a mão porque um te decepcionou, mas espera um pouquinho, tem mais 10 que nunca te decepcionaram. Então, por que as pessoas elas perdem o entusiasmo para a vida? Porque a tendência delas é sempre dar mais força ao negativo, é sempre dar mais força, mais moral, aquilo que é contrário. E a visão de Deus para nós é a visão do Salmo 118, versículo 24. Diga comigo: este é o dia que o Senhor Deus fez, nele me alegrarei, nele me regozijarei. Aleluia! É uma decisão, é uma decisão. Quanto mais nós crescemos nesse comportamento, quanto mais nós crescemos dessa dimensão de gratidão, nosso entusiasmo pela vida também cresce. Porque o contrário também é verdade. Pode observar que a maioria das pessoas que perdem a gratidão, automaticamente perde o entusiasmo e não tem mais prazer de viver. A vida fica sem sentido para ela. A vida fica sem regozijo para ela. A vida fica um pesar para ela. E geralmente quando você vai perguntar por que elas chegaram ao ponto da vida não ter mais prazer, aí entra uma chave interessante. São as malditas comparações. São as malditas comparações da vida. Por quê? A gente olha a vida das pessoas, quando elas tiram uma foto, elas fazem a mesma coisa que você faz. Você não coloca uma foto feia na internet. Você coloca uma foto bonita. Quantos concordam? Diga amém. Ontem à noite nós estávamos tirando várias fotos aqui, e eu via que a primeira coisa que as pessoas faziam tirar foto era ver se ficou bom. Assim, tira uma foto, deixa eu ver se ficou bom. Deixa eu ver se ficou bom. Ok? Porque você quer postar a foto que está boa.
a questão é que nós achamos que a vida dessas pessoas que postaram uma foto é uma maravilha. Só a nossa que acontece coisas imprevistas, só a nossa que tem acontecimentos ruins, só a nossa que não está dando tão certo. A deles também está igualzinho, acredita que eu estou te falando. Todo mundo passa por decepção, porque o mundo é injusto. Todo mundo sofre, porque a vida é assim. A questão é, você vai permitir agora as questões que são passageiras roubar de você a alegria da eterna salvação? Você vai permitir que as coisas que são única e exclusivamente para aquele momento te roubar a alegria de que você tem o seu nome escrito no livro da vida, a garantia de a sua presença eterna com o Senhor nos céus? Não pode. A comparação, ela é injusta. Então, quando você começa a olhar para a vida dos outros e achar que só o mal está na sua casa, as coisas só acontecem de errado com você e não acontecem com os outros, no mínimo, você está sendo muito infantil em relação à vida. Segundo ponto, o que a vida do outro tem a ver com a tua vida? O que a vida do outro tem a ver com a sua? Nenhuma, não tem nada a ver. No máximo, quando você olhar alguém prosperando, quando você tem uma alma saudável, uma alma curada, isso tinha que produzir alegria em você. Aliás, aqui está um aferidor. Você sabe quando você está doente? Quando a prosperidade de alguém te incomoda. Você sabe quando você está doente? Quando a alegria de alguém te incomoda. Você sabe quando você não está bem? Quando a prosperidade de alguém te incomoda. Então, você tem que dizer assim, não, eu não vou entrar por esse caminho de comparação, não. De forma nenhuma, eu vou ver a minha vida, eu vou alegrar com a minha vida, eu vou alegrar com o que eu tenho, eu vou alegrar com o que eu estou vivendo, e eu vou ter uma expectativa de que o melhor ainda está por vir, aleluia, de que Deus já me deu muitas coisas boas, e eu tenho certeza que Ele vai me dar ainda muitas e muitas e muitas e muitas e muitas bênçãos no meu futuro. Você está comigo aqui? Dá uma glória a Deus comigo, aleluia. Bem, então, ainda terminando esse ponto da tentação, eu acho que a tentação da comparação, uma das coisas que mais deveria ferir a nossa consciência em relação a isso, é que quando você compara quem você é, o que você tem, em relação às pessoas que estão ao seu redor, ao ponto de tirar o teu entusiasmo da vida, você está insultando Deus. Quando você fala assim, eu não sou bonito como ela, então quer dizer que Deus... Alguém está entendendo aqui ou não? Deus foi injusto. Não, a beleza, cada um tem a sua, querido. E a beleza, cada um, ela é única. Ninguém tem a cor dos seus olhos, ninguém tem o tom da sua voz, ninguém tem a íris que você tem, ninguém tem as digitais que você tem. A questão é de que a grama do vizinho parece que sempre é mais verde, não é verdade? A gente sempre, eu me lembro na escola, era uma coisa engraçada, né? Tempo de infância, ali, de ginásio, quando a gente estava sozinho, encalhado, ninguém olhava para a gente. Alguém se lembra disso aqui ou não? Ninguém olhava para a gente, todo mundo, os amiguinhos arrumavam namorada, e a gente encalhadão lá, eu parecia um ser invisível. Era só arrumar uma namorada, as outras queriam roubar agora. Alguém já percebeu isso aqui? Não era assim? É uma coisa do inferno um negócio desse. Por quê? Porque os outros, está todo mundo rindo, eu tenho certeza que todo mundo já passou por isso aqui. É uma coisa engraçada, porque as pessoas, elas querem ter o que os outros têm, porque na realidade mostra a doença do coração, mostra o quanto as pessoas, elas não aprenderam a se amar, não aprenderam a se valorizar, não aprenderam a olhar para elas com os olhos da particularidade. Quando Deus fez você, meu irmão, Ele não pensou em mais ninguém, Ele pensou em você, você é um ser único. Por isso que quando você não louva, ninguém vai louvar o teu lugar, porque ninguém tem o teu timbre de voz. Quando você não adora, ninguém poderá adorar no teu lugar, porque ninguém tem a expressão de vida que você tem. Você é um ser único. E as pessoas, elas perdem o entusiasmo da vida, porque elas querem viver o que os outros estão vivendo, querem experimentar o que os outros estão experimentando. E você deveria dizer, ok, as pessoas estão vivendo isso, eu vou louvar a Deus pela vida dela. Eu vou louvar a Deus pela vida daquelas pessoas. Uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida
E graças a Deus, assim, eu nunca fui vítima, assim, de inveja, essas coisas assim, de invejar as coisas dos outros, mas porque Deus guardou a minha alma. Sempre que quando alguém, por exemplo, no meu caso, quando um pregador melhor se aproxima do meu lado, eu nunca me sinto ameaçado por ele. Nunca me sinto ameaçado com um pregador melhor do que eu. Eu nunca me sinto ameaçado com um pastor melhor do que eu. Eu nunca me sinto ameaçado com ninguém melhor do que eu ao meu lado. Pelo contrário, eu louvo a Deus por ter me colocado alguém ao meu lado melhor do que eu, para me inspirar nele, para eu crescer nele, junto com ele, para eu chegar aonde ele chegou. Então, as pessoas, quando elas olham o melhor, estão adoecidas com os olhos da mosca, que só vê a coisa errada, ela se sente ameaçada por aquela pessoa que está do lado dela. Ela se sente ameaçada por quem é melhor. Isso não é bom, isso rouba a alegria da vida. Isso rouba o entusiasmo da vida. Tente inverter esse quadro. Tente inverter. Qual a sua área de trabalho? Você é um carpinteiro? Qual a sua área de trabalho? Você é um pastor? Qual a sua área que você está? Não tenha medo das pessoas melhores do que você se aproximarem. Não tenha medo de estar onde estão os excelentes, porque se você souber honrar aquele momento e aquelas pessoas, certamente você vai ter o que elas têm, porque você só atrai para a tua vida aquilo que você honra. E você repele da sua vida tudo aquilo que você desonra. Eu tenho visto isso ao longo de toda uma caminhada na minha vida. Pessoas perdendo o privilégio de crescerem, porque a inveja toma conta do coração. Porque a baixa autoestima ocupa o espaço da gratidão. As pessoas, às vezes, Deus envia o melhor para estar ao lado dela, envia o melhor para instruí-la, envia o melhor para colocá-la num patamar mais elevado, um outro nível de glória, mas porque está com a alma adoecida, ela não consegue avançar, ela se encolhe dentro de si mesma e ela perde a bênção do Senhor. Eu gostaria tanto, meus irmãos, que esse ano de 2023 nós quebrássemos esse padrão da ingratidão, que nós quebrássemos esse padrão da inveja, quebrássemos esse padrão de uma vida amarga e começássemos a dizer como Davi disse no Salmo 118, 24, vamos lá? Este é o dia que o Senhor Deus fez, alegremo-nos e regozijemo-nos nele, aleluia. Não importa como vai ser aquele dia, o que importa é que Deus fez aquele dia e te deu o privilégio de estar vivo naquele dia para louvar e engrandecer o seu bom nome, amém? Aleluia, quem está comigo diga amém. Bem, com isso nós vamos terminando essa mensagem. O que a gente tem que fazer? A Bíblia diz assim, você tem que reconhecer onde você caiu. Apocalipse 2:4. Vês onde caístes, arrependa-te e volta às primeiras obras. Então, em primeiro lugar, se quando você levanta de manhã, quem te acorda é um ser ranzinza que possui a sua alma, entra na sua cabeça, reclamou o dia, ó céus, então você tem que ver onde você caiu. Como que esse espírito reclamão entrou na tua vida? Espera um pouquinho, você está vivo no dia que Deus fez. Aleluia. Dá um toque para o seu irmão, você está vivo no dia que Deus fez. Aleluia. Você está vivo. Viver é uma alegria, viver é um prazer, viver é uma satisfação. Enquanto você está vivo, você pode louvar a Deus, porque os mortos não louvam o Senhor. Enquanto você está vivo, você pode viver os milagres extraordinários do Senhor. Enquanto você está vivo, você pode ver a interferência de Deus na sua vida. Aleluia! Agora, quando você acorda de manhã, você já é possuído por um espírito rabugento, vê onde caiu. Arrependa-te, porque o erro está em você, não está em Deus. Deus fez um dia maravilhoso para você. Deus fez um dia cheio de milagres. Deus fez um dia onde portas abertas estarão te esperando. Relacionamentos extraordinários vão acontecer. Vão acontecer breakthrough na sua vida de forma poderosa. Mas como é que você acorda para esse dia? Como é que você desperta para esse dia? Essa é uma questão. Vês onde caístes. Vês onde caístes. Arrependa-te. Como que essa amargura, como essa depressão, como esse espírito angustiado, como esse olhar de mosca entrou na sua vida. E tome o controle
dos seus próprios sentimentos e das suas emoções. Aí nós voltamos para aquilo que já falamos, as pessoas justificam, não, a vida é injusta. Não, na realidade, você que se sentou no banquinho de autopiedade e resolveu lamber suas feridas. E a forma como você está fazendo, ao invés de te devolver a vida, está te roubando ainda mais. Ao invés de devolver o otimismo, o entusiasmo, está te roubando muito mais. Não adianta você sentar num banquinho de autopiedade, dizendo, olha, Deus faz tudo para os outros, mas não faz para mim. Deus olha para todo mundo, porque não é verdade. Deus não é Deus de acepção de pessoas. Deus, Ele não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitudes. Guarde isso. A acepção de atitudes. Deus gosta de ver pessoas entusiasmadas pela vida, porque o entusiasmo, na origem da palavra, já é alguém cheio de Deus. Se você está cheio de Deus, não importa se aquele dia é um dia mau, você vai ver Deus na sua vida no dia mau. Não importa se te traíram, você vai ver a boa mão do Senhor se manifestando. Um dos grandes exemplos bíblicos, está lá Sadraque, Mesaque e Abdinego, eles foram traídos, eles foram lançados numa fornalha ardente, mas o quarto homem não estava lá, aleluia. Daniel também não foi lançado na cova do leão, o anjo do Senhor não estava lá. Quando você tem um espírito entusiasmado, quando você tem um espírito da abelha que consegue ver coisas boas, mesmo em meio ao caos, você abre espaço para os milagres de Deus, você abre espaço para as manifestações divinas, você abre espaço para que os céus toquem a terra. Vês aonde caís, arrependa-te e volta à prática das boas obras. Volta à prática das boas obras. Volta a cultivar aquele coração agradecido. Volte a cultivar aquele coração cheio de entusiasmo. Aleluia. Eu não sou perfeito, mas eu aprendi. Toda vez quando eu vou dormir, eu já acordo, vou dormir assim, Deus, como que vai ser amanhã? Aleluia. O que eu vou experimentar da sua presença amanhã? Como que eu vou desfrutar a minha presença amanhã? Minha esposa está aqui, ela sabe disso. Quando começa assunto de muita negatividade, ela já sabe, eu já corto. Ela sabe disso, eu já corto, não gosto, entendeu? Porque a negatividade, ela não produz nada. Aliás, ela só produz morte. A negatividade não produz alegria, só produz tristeza. A negatividade, ela não produz esperança, ela só mata a pouca esperança que está no nosso coração. Nós temos que ter o espírito da fé, nós temos que crer que o nosso Deus está no controle mesmo no dia mau, que o nosso Deus está no controle mesmo quando as coisas inesperadas acontecerem em nossas vidas. Então, você tem que estar entusiasmado, dizendo, eu sei que a boa mão do Senhor se manifestará sobre mim de forma milagrosa, não sei como, mas Ele sabe e Ele há de fazer a sua vontade. Aleluia! Então, vês onde caístes. Pare. Analise a sua vida. Onde a verdadeira razão da existência da sua vida, que é a gratidão por estar vivo. Gratidão por estar vivo num dia que Deus fez, se transformou num ato de reclamações e de queixas. Onde é que caiu? Pode ter certeza que você vai descobrir onde você foi ferido, onde você ficou amargurado, onde você ficou sem liberar perdão. Ali está a causa. Ali está a causa. Segundo ponto, você tem que entender que a vida, ela é feita de rotina. É uma rotina. E tem gente que fala assim, mas pastor, rotina é uma coisa muito ruim. Depende da forma como você olha. Eu acho que a forma de você recuperar, vez aonde caístes, arrependa-te e volta à prática das primeiras obras, é voltar à rotina que você tem que ter diante de Deus. Por que a rotina é importante? Porque a rotina é o que faz a vida acontecer. Repita comigo, a rotina faz a vida acontecer. Muitos de nós estamos assim tristes porque não estamos vendo o extraordinário. Então, se não estamos vendo o extraordinário, não tem por que andar no ordinário. Espera um pouquinho, não é assim, é o contrário. É o contrário. Eu vou andar no ordinário com a expectativa de desfrutar o extraordinário. É assim que tem que ser a vida.
Você percebe que as pessoas que não conseguem viver a rotina com alegria no coração, dificilmente desfrutam o extraordinário. Porque o extraordinário, ele é resultado da perseverança. O extraordinário, ele é resultado da continuidade. O extraordinário é o resultado da permanência. O extraordinário é você estar em Deus, mesmo quando você tinha tudo, entre aspas, para abandoná-lo. O extraordinário acontece quando você continua crendo em Deus, quando tudo ao seu redor, entre aspas, se leva a assumir a incredulidade. A rotina diária de um coração agradecido, a rotina diária de um coração sempre entregue ao louvor, ao entusiasmo pela vida, mesmo quando ela não está tão entusiasmada assim, faz com que as maravilhas do Senhor se manifestem na sua vida. Se você esperar o extraordinário para voltar a ser entusiasmado pela vida, você está lascado. Você está perdido, porque é um caminho errado. É um caminho errado. Então, voltando ao início desta mensagem, como que eu posso ter uma vida rotineira, mas ao mesmo tempo alegre, feliz, quando eu começar a valorizar o que eu tenho, não o que eu quero obter. Quando eu começar a valorizar quem eu sou, não o que eu quero me tornar. Quando eu começar a valorizar as pessoas que Deus já colocou ao meu redor, não aquelas com quem eu gostaria de me conectar. Quando eu começar a valorizar a vida como Deus me deu, não como a que eu projetei que gostaria de ter. É assim que a rotina se torna saudável. É assim que a rotina se torna um canal, um meio para Deus vir com o seu extraordinário. Se você olhar na Bíblia, as pessoas foram surpreendidas pelo extraordinário no ordinário. Você quer ver? Davi. Quem é que, eu fico imaginando, desde quando Davi imaginou que naquele dia ordinário da sua existência, ali cuidando das ovelhas do seu pai, ele iria se tornar rei de Israel? Eu duvido, ele nunca imaginou aquilo na vida, mas ele está fazendo o ordinário. Se você pega no tempo de Samuel, a Bíblia diz que naqueles tempos a visão era rara, ou seja, Deus não estava falando muito com a terra. O canal entre terra e céu estava meio desconectado. Mas o que eles faziam naquela época? Continuavam servindo ao Senhor. Continuavam fazendo a rotina do templo. Continuavam fazendo os sacrifícios e as obrigações do templo. Se você observar Maria, ela estava fazendo o quê? A rotina do seu dia a dia. E o anjo veio a ela e falou, agraciada do Senhor. As pessoas sempre foram encontradas nas suas rotinas. As pessoas sempre foram encontradas na sua ordinariedade. Eu até engasguei com essa palavra aqui, né? Elas foram encontradas onde parecia que era mais um dia comum, mas nunca vai ser um dia comum. Todo dia que você estiver vivo nele, vai ser o dia que o Senhor Deus fez, que tem que suscitar no seu coração o espírito de gratidão e a expectativa de um milagre extraordinário. Aleluia! A rotina é saudável, é ela que produz a vida. Se não fosse a rotina de 365 anos no dia, verão, primavera, outono e inverno, nós não poderíamos fazer nada. Você não deve odiar a rotina. Você deve aprender a fazer da sua rotina uma vida alegre, uma vida feliz, uma vida entusiasmada. Por exemplo, uma das coisas que te ajuda muito na rotina é você ter visão de futuro. O que você vai querer daqui a 3 anos? O que você quer daqui a 5 anos? O que você quer daqui a 10 anos? A rotina vai te ajudar a chegar lá. A rotina vai ajudar você a alcançar o seu alvo de 3, o seu alvo de 5, o seu alvo de 10. Muitas pessoas não conseguem ganhar muito na vida, não conseguem prosperar muito na vida, porque elas estão sempre atrás do extraordinário e nunca trabalhando no ordinário. Isso está errado. Levante todos os dias, bem cedo pela manhã. Uma das primeiras coisas que você tem que fazer, fala: Senhor, obrigado, porque esse é o dia que o Senhor fez. Mas obrigado, porque o Senhor está me dando o privilégio de participar desse dia. Eu estou vivo.
Os vivos louvam o teu nome, os vivos veem as suas grandes obras, os vivos contemplam as suas maravilhas, e eu vou ver a boa mão do Senhor sobre mim nesses dias, eu vou ver a boa mão do Senhor me guiando, eu vou ver conexões acontecendo, eu vou ver portas se abrindo, eu vou ver o milagre do Senhor nesse dia, aleluia! Está comigo aqui ou não? Glória a Deus! E nesta rotina, você tem que fazer o quê? Buscar a paixão perdida, irmão. Vês aonde caístes, arrependa-te e volte às práticas da primeira obra. Sabe uma das coisas interessantes? É de que muitas vezes a gente quer buscar a paixão perdida, sem parar. Qual foi a paixão que nós perdemos? Pastor, mas é uma redundância. Não é uma redundância, não. É muito simples, mas é muito profundo. Porque geralmente a gente perdeu a paixão e a gente quer recuperar ela por outra paixão. Não, a Bíblia fala assim, vê onde caístes, arrependa-te e volte à prática das primeiras obras. Como é que você era quando você era novo convertido? Você não tinha 10% que você tem hoje. Você não tinha 10% do conhecimento que você tem hoje. Você não tinha 10% da experiência que você tem hoje. Você não tinha 10% das amizades que você tem hoje. Você não tinha 10% da influência que você tinha hoje. Agora, comece a lembrar como que era a alegria do teu coração. Comece a lembrar quando você ia se preparar para ir para a igreja. Como você ia para uma vigília. Como você ia evangelizar. Volte a essas primeiras obras, volte a essas primeiras práticas, é ali que está a tua paixão, é ali que o fogo acende de novo, é ali que as coisas começam a acontecer de forma extraordinária, aleluia, aleluia, quer aplaudir ao Senhor? Vamos aplaudir ao Senhor, aleluia. 2023 é o ano de você recuperar a sua paixão, a sua alegria pela vida, aleluia. Ó, dá um cutucão no irmão, você vai ver a minha melhor versão em 2023. Você vai ver um homem agradecido, aquele cara rabugento não vai fazer mais parte de mim, aleluia. Esse ser foi expulso da minha existência, aleluia. Glória a Deus. Vamos dizer para o seu irmão, você vê um cara sorridente, dá um sorriso para ele aí já, um homem sorridente, um homem alegre, um homem agradecido. Por quê? Porque todos os dias que eu acordar, eu vou dizer, esse é o dia que o Senhor Deus fez, e Ele me deu o privilégio de estar vivo, nesse dia de intervenções divinas, de milagres divinos, de poder do Senhor, aleluia, aleluia, é uma disposição do coração, é uma disposição do coração. Um dos textos que mais me surpreendem na Bíblia, é de que até a tristeza salta de alegria na presença do Senhor. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Até a tristeza não consegue ficar triste quando você tem um coração grato, um coração entusiasmado, um coração que sabe que Deus não é Deus simplesmente de momentos, Deus é Deus de eternidade e a eternidade. Não importa se esse momento está difícil, eu não vou viver só esse momento da minha vida, eu só vou passar por ele. E se vou passar por ele, eu vou passar com gratidão. Se eu vou passar por ele, eu vou passar com entusiasmo. Se eu for passar por ele, eu vou passar com expectativa de que o melhor está por vir. Aleluia! É um segredo. Isso está em nossa disposição. A Bíblia fala, tende cuidado, irmãos, para que a raiz de amargura não brote em vosso coração. Não são responsabilidades divinas, são responsabilidades humanas. Então, nós temos um ano inteiro pela frente. E eu estou crendo que nós vamos ter esse ano inteiro. Quem está crendo? Quem acha que vai celebrar 2024 aqui? Uns dois. Quem acha que vai celebrar 2024 aqui, diga amém. Então você vai ter um ano inteiro. Como é que vai ser esse seu ano inteiro? Eu já estou cheio de expectativa. Eu estou crendo que vai ser o melhor ano da minha vida. Eu estou crendo que eu vou ter, assim, os melhores milagres. Vou ver as melhores intervenções de Deus, as questões mais extraordinárias. Eu vou experimentar em 2023. Deus te deu alguma palavra? Não especificamente, mas uma coisa eu sei. O Deus de ontem é o Deus de hoje e vai ser o Deus eternamente. O mesmo Deus que operou ontem vai operar agora em 2023. E eu estou crendo nesse Deus. Eu estou com esse entusiasmo, sabendo que o meu Deus
Ele é por mim e Ele não é contra mim. Eu estou crendo que o meu Deus é o Deus que segura na minha mão, é o Deus que me ajuda, é o Deus que me esforça, é o Deus que faz com que eu avance na vida. Então, não tem como não estar entusiasmado ao olhar para a vida. Não tem como não estar entusiasmado ao olhar para o ano de 2023. E eu gostaria que você fosse uma chama de entusiasmo para as pessoas que estão ao seu lado. Eu gostaria que você, por onde quer que andasse, por onde quer que o Senhor te levar, você tivesse aquele sorriso no rosto, com a palavra de encorajamento, dizendo assim: aleluia, este é o dia que o Senhor Deus fez, nele eu estou me alegrando, nele eu estou me regozijando. E se alguém te perguntar, mas e aquilo outro? Não tem páreo com a majestade de Deus na minha vida. Aquilo ali não tem como comparar com a grandeza de Deus na minha vida. Porque o meu olhar para a vida vai ser como o olhar da abelha. Eu vou escolher olhar para as coisas boas. Eu vou escolher olhar para as coisas alegres. Eu vou escolher olhar para as coisas felizes. Eu vou escolher olhar para a gratidão. Eu vou escolher olhar para o entusiasmo. Não para as coisas que são contrárias a isso. A Bíblia fala que Deus nos ungiu com óleo de alegria. Há uma unção para isso. E eu gostaria que você fosse ungido com óleo de alegria para viver esse ano, o ano mais alegre de toda a sua vida. Aleluia! Ele nos ungiu com óleo de alegria. Aleluia! Aleluia! Você vai rir à toa.